Então a gente passou alguns anos meio que falando só o necessário. E aí foi que minha mãe, quando ela foi convidada para estar numa célula, e é interessante também isso, Muca, falar que os meus pais eles sempre foram convidados para estar numa célula pela Dilma e o Poveda. O Wagner Poveda, que hoje é pastor lá também conosco, né, em Ermelino. E a Dilma. E eu sempre os considerei meus tios, eu chamava eles de tios porque cresci com eles. E dentro dessa realidade, chegou um determinado dia em que um vizinho meu foi assassinado no portão de casa. Nossa. Foi ser assaltado num assalto, o bandido... Que cruel, cara. O bandido assustou lá, deu um tiro e aquele vizinho faleceu. E a casa daquela família foi cheia pela igreja. A igreja cobriu aquela casa. Minha mãe viu aquilo e minha mãe nunca aceitou os convites dos meus tios, né? Do Poveda e da Dilma. Mas a igreja se moveu até... Quando ela viu aquilo lá, não era nem a mesma igreja, não era a comunidade da graça. Sim. Eles eram cristãos e a igreja a qual eles faziam parte, tipo, literalmente cobriu aquela casa. A gente via gente ali todos os dias, nos próximos dias após aquela morte, e aquela família sendo consolada, atendida, coberta. Minha mãe olhou aquilo e falou assim, se isso acontecer comigo, quem que eu tenho? Olha só o que despertou ela. Cara. Aí ela pega, passa a mão no telefone, liga pra Dilma. Que dia que é mesmo aquele encontro na casa que você falou aqui? 20 anos sendo convidada. Não para uma célula, mas para uma igreja, mas alguns anos já sendo convidados. Deus virou essa chave. Virou assim, através de uma tragédia, não é? Mas até a semente do justo, né? Aquele que tinha sido justificado, aquele vizinho. Literalmente, na morte dele, a salvação chegou para uma outra casa sem sequer que ele soubesse. Como resposta de oração daquela célula lá que estava orando. Orando, cara. E aí a gente começou a ir, minha mãe então cai endemoniada na célula. O Nadinho, que era o líder na época, hoje nosso pastor, tira ela, chama meu pai, pega a Beth, a esposa dele, leva para um quarto separado. E ali repreende, ora por ela e pergunta para ela depois que ela volta assim se ela cria que ela tinha sido liberta e que ela nunca mais seria possessa. Ela falou, eu creio. Falou, então Jesus pode fazer isso. Ele está fazendo isso na sua vida hoje. Ela disse que cria e a partir daquilo ali, cara, acabou. E aí foi um processo de libertação na nossa casa, né? Uau. E assim, muito rápido. Sim. Né? Alguns meses depois eles começaram a frequentar a comunidade. Acho que uns 4 meses depois eu chego em casa de madrugada, voltando de uma balada. E eu tô no banheiro escovando os dentes. E eu vi um vulto atrás de mim. E era muito comum isso, ok? Como eu disse, era muito comum, mas atemorizador do mesmo jeito. Com certeza, mas era comum, acontecia toda hora. Sim. Então vi um vulto atrás pelo espelho. Uma rotina na sua casa. Passou atrás de mim um vulto, como se fosse um cara de capuz, assim. Eu vi, passou. Na hora que passou, eu assustei tanto que eu bati a mão em cima da pia, tinha um vaso e caiu. Com barulho, minha mãe acordou. Aí minha mãe veio. O que foi, filho? O que foi? Eu falei, mãe, tinha um vulto aqui, eu vi um vulto, tal. E eu tremendo, né, cara? Imagina. Pavor, aquele né? Pavor, aquele estado, né? Medo do invisível. E aí minha mãe pega e ora por mim, cara. Naquele momento minha mãe pôs as mãos em mim, falou, deixa eu orar por você. Eu nunca tinha visto minha mãe orar. E ela orou por mim, assim, em fração de segundos eu recebi uma paz que eu não conseguia entender. Uau. E aí pra mim foi mais ou menos assim, né? Era como eu a chamava, né? De veinha. Eu falei, mano, o que essa véia tem? Eu falei, mano, essa mulher sempre foi a possessa. Tipo assim, aquilo nunca foi uma coisa que... Era incomum. Sim. Era a possessa agora me trazendo libertação. Fazendo porque paz. Foi o que eu senti. Eu senti uma profunda paz que eu falei, cara, da onde isso vem? Cara, que... Aí aquela questão...